Olá, tudo bem? Vamos para mais uma viagem pela história? Hoje falaremos de um assunto bastante pesado, os atentados de 11 de setembro. O século XXI, o novo milênio, foram inaugurados por cenas assustadoras, transmitidas ao vivo pela TV mundial. Torres norte-americanas sendo bombardeadas por aviões cheios de passageiros. Nunca esqueça que esses aviões estavam cheios de passageiros. Então, vem comigo, vamos para esses fatos. Essas imagens estão nos livros de história, mas elas foram mostradas ao vivo na TV. Muitas pessoas da época tiveram dificuldade de entender que isso era real. Ninguém imaginava que a hiperpotência mundial, Estados Unidos, poderiam ser atingidos dessa maneira, e as Torres Gêmeas dos Estados Unidos foram colapsadas por dois atentados. Então, na manhã de 11 de setembro, dois prédios em Nova York, o Pentágono, que é onde você concentra todas as forças militares, né, de defesa dos Estados Unidos, foram atingidas por aviões com pilotos suicidas que levaram para o túmulo centenas de pessoas que estavam nesses aviões e milhares de pessoas que estavam nesses edifícios. Então, o que aconteceu? Foram atentados terroristas, isso ninguém tem dúvida, e os alvos eram símbolos. O World Trade Center eram duas torres, né, de 400 metros de altura na Baía do Rio Hudson, em Nova York, e que simbolizavam o poder econômico do mundo ocidental, o poder econômico capitalista ocidental. Então, nessas torres, nós tínhamos na época as maiores empresas multinacionais, né, bancos, financeiras, representantes comerciais do mundo inteiro. Então, isso simboliza o poder econômico dos Estados Unidos. Quem planejou esse atentado, planejou ou por acidente, alguns dizem que é coincidência, outros dizem que é acidente, que é ocasional, né? É um acaso. Mas nós tínhamos o aniversário do início da construção do Pentágono, que foi em 11 de setembro de 1941. 11 de setembro de 2001, 60 anos depois, nós temos então os atentados contra esses prédios símbolos. Então, os alvos não foram alvos aleatórios, foram alvos escolhidos a dedo por quem planejou esses atentados, as Torres Gêmeas simbolizando o poder econômico e o Pentágono simbolizando o poder militar, e isso, na realidade, revelou a fragilidade da hiperpotência mundial. O país mais militarizado, a maior potência militar, com um maior arsenal de destruição, com poder de destruição nuclear, frágil. Né? Pilotos terroristas sequestraram aviões e atingiram alvos estratégicos dos Estados Unidos. Num dia em que a Força Aérea estava fazendo um treinamento, os aviões de guerra dos Estados Unidos que estavam no ar não podiam defender, mesmo que quisessem, não poderiam defender derrubando esses aviões porque eles estavam desarmados. Era um dia de treinamento do NOAA, que eles chamam, né, que é o Sistema de Defesa dos Estados Unidos. Então parece que, se foi coincidência, foi uma grande coincidência, porque parece que escolheram exatamente o dia em que nem defesa aérea existia, uma confusão geral. Os pilotos de guerra que estavam fazendo treinamento no espaço aéreo dos atentados achavam que era mais uma simulação, não levaram a sério os avisos de que tinha algo de errado acontecendo. Então, várias fragilidades e vários problemas. Dois aviões atingiram as Torres Gêmeas, tem várias fotos na época, né? Os dois prédios depois eles colapsaram, a Torre A e a Torre B, né? Ou a Torre 1 e 2, elas vieram abaixo. Uma terceira aeronave de passageiros se chocou contra o Pentágono, então isso aqui é uma foto do que sobrou do local onde... O Pentágono é um prédio reforçado, né? Ele tinha toda uma estrutura, porque é onde está localizada a defesa dos Estados Unidos. Então o Pentágono foi atingido. Na época rolou uma teoria da conspiração que não era um avião, que era um míssil que atingiu o Pentágono, mas essas imagens, quero que você preste atenção, você vê o avião chegando ali. É um avião cheio de passageiros
que voou muito baixo e ele fez uma operação de aterrissagem. A operação de aterrissagem. E atingiu o Pentágono logo em seguida, tá vendo? Ó, então não é míssil, não. Você vê um avião ali. O míssil seria... Não teria como você conseguir essa foto de um míssil. É muito pequeno. Então realmente é o avião que atinge em altíssima velocidade, uma aterrissagem em altíssima velocidade e que atingiu a parede do Pentágono em Washington. Então isso aqui são mais fotos aéreas do Pentágono. E um quarto avião, ele estava sendo direcionado ou para a Casa Branca. Alguns especialistas dizem que os terroristas estavam levando o avião para a Casa Branca, o avião sequestrado. Outros dizem que não, que o avião seria lançado contra o Congresso dos Estados Unidos. O alvo era o Capitólio, que seria o Congresso, que o impacto seria maior se atingisse o Capitólio. E esse avião ele caiu na Pensilvânia. Inclusive tem filmes sobre isso. E parece que teve uma rebelião dos passageiros. Então existiam alguns atletas dentro desse avião, pessoal que teve um passageiro que ligou para a esposa e ele falou que eles iam tentar uma reação porque eles sabiam que o avião seria lançado contra algum prédio público, eles iam tentar reagir e imobilizar os terroristas. E parece que isso aconteceu e o avião acabou caindo na Pensilvânia antes de atingir o alvo. Há uma teoria da conspiração que diz que esse avião foi derrubado por um avião de guerra. Inclusive os aviões de guerra da época, que estavam em treinamento, receberam ordens para lançar os aviões deles contra os Boeings, contra os aviões comerciais, e o piloto então ejetaria antes do choque para tentar impedir que esses aviões atingissem mais alvos. Você não faz a mínima ideia do caos que foi isso. É um colapso total do sistema de defesa da maior potência do mundo. A Bolsa de Valores de Nova York foi fechada, ela foi interditada imediatamente. Por quê? Porque a reação dos investidores no mundo inteiro seria de pânico, igual aconteceu em 1929. E um dos objetivos dos atentados seria esse, criar um caos econômico mundial. Então, para impedir o colapso da Bolsa de Nova York, a Bolsa foi fechada, ela ficou praticamente uma semana fechada para impedir que os investidores, em desespero, retirassem seus investimentos de empresas norte-americanas. Vítimas. Então nós temos aí 3.000 pessoas morreram aproximadamente nesses atentados e a população ficou desorientada. Então era muita gente em pânico, muita gente... As cenas são horríveis, dos prédios em chama, das pessoas se jogando dos edifícios. Então são cenas assustadoras, bombeiros que morreram soterrados quando os prédios entraram em colapso. Então a população ficou desorientada, o espaço aéreo foi fechado, foi um inferno para os controladores de voo, porque eles tinham que pegar todos os aviões que estavam no ar e direcioná-los para uma aterrissagem no aeroporto mais próximo possível. Todo o Canadá e todo o território dos Estados Unidos, o espaço aéreo ficou bloqueado. Isso gerou um caos nos aeroportos, pessoas que estavam em trânsito, em viagens. Então isso foi realmente assustador. Tem fotos dos aeroportos com centenas de aviões aterrissados. Os pilotos que não aterrissassem os aviões, eles teriam seus aviões derrubados. Então realmente foi uma operação titânica de conseguir colocar todos os aviões no chão para que eles tivessem certeza que não teria mais nenhum avião pilotado por terroristas para fazer mais atentados. As investigações apontaram para 19 terroristas. Com as fotos deles aqui, o líder era esse aqui, eu vou aumentar a foto deles para vocês. Mohammed Atta era um engenheiro que estudou na Alemanha. Mohammed Atta era de origem egípcia. A maioria dos participantes acusados de terrorismo aqui, os terroristas, segundo a CIA, a maioria deles eram de origem egípcia, árabe saudita, e tinha pouca gente do Afeganistão. 1 ou 2 do Afeganistão. A grande maioria era árabe saudita. Que estranho, não? É um país aliado dos Estados Unidos. Egito, um aliado dos Estados Unidos, apoiado pelos Estados Unidos. O líder, Mohammed Atta, apoiado pelos Estados Unidos. Então, o país dele era aliado dos Estados Unidos. O Mohammed Atta era do Egito. A história diz o seguinte, que era um engenheiro muito renomado, ele estudou, tirava as melhores notas, estudou em universidades alemãs, voltou para o Egito, não conseguiu emprego, porque no Egito não era meritocracia, no Egito era se você é amigo de político você consegue um emprego. E a explicação que eles dão é que ele se decepcionou com a corrupção do Egito, com a influência dos Estados Unidos, e aí resolveu se vingar
fazendo o atentado. A gente não sabe porque ele não deixou muita coisa escrita, não deixou nada praticamente. Ele é acusado de ser o líder, e isso é uma acusação do Pentágono, né, da CIA, do FBI. A gente tem essas fotos. Já vi documentários mostrando as famílias, que também ficaram chocadas porque eles não avisaram, as famílias nunca desconfiaram que eles fariam isso. E o líder do atentado, né, segundo o governo norte-americano, era o Osama Bin Laden. Então, se você pegar quem liderou o atentado, Osama Bin Laden, as ordens, segundo a CIA, segundo as investigações, vieram da Al-Qaeda, que estava sediada no Afeganistão. O Afeganistão, na época, era governado pelo Talibã, que provavelmente não demorará para retornar ao poder no Afeganistão. Então eles foram tirados do poder por causa desse atentado, mas agora, recentemente, retornarão ao poder logo. E Osama Bin Laden era o líder da Al-Qaeda. A Al-Qaeda era uma organização terrorista já antiga, ela se formou em 1988. A Al-Qaeda, Osama Bin Laden, ele aparece em 88. Ele formou a Al-Qaeda, ele era árabe saudita, tá? Então era de origem árabe saudita. O pai dele era um bilionário, um empreiteiro que construía mesquitas na Arábia Saudita, né, os templos religiosos. E Osama Bin Laden, no final da década de 1980, ele formou uma organização para combater a União Soviética no Afeganistão. A União Soviética tentou invadir o Afeganistão nos anos 1980 e Osama Bin Laden, o milionário saudita, ele então organiza uma resistência no Afeganistão. Na década de 1980, recebeu o apoio dos Estados Unidos, falava inglês fluentemente. Então, durante um tempo, ele foi aliado dos Estados Unidos na guerra contra a União Soviética no Afeganistão. Só que agora já era procurado pelos Estados Unidos. Por quê? Porque em 93 teve um atentado no World Trade Center, só que no estacionamento do World Trade Center, e outros atentados feitos pela Al-Qaeda levaram os Estados Unidos a considerá-lo o inimigo público número 1. Então ele já era um dos terroristas mais procurados do mundo, e Osama Bin Laden foi acusado de ser o mentor dos atentados. Ele não estava sozinho, aqui eu mostro Ayman al-Zawahiri. Muita gente confunde o Ayman al-Zawahiri, né? O Ayman al-Zawahiri. Acham que ele é iraquiano, não, ele estava no Afeganistão com Saddam Hussein. É que as pessoas confundem o Zawahiri com o Azarqawi. Azarqawi é do Iraque, é o mentor, né, o líder da Al-Qaeda do Iraque. O Zawahiri é o número 2 da Al-Qaeda. Então aqui temos o número 1, do lado esquerdo, Saddam Hussein, e o Al-Zawahiri, que é o número 2 da Al-Qaeda no Afeganistão. São esses dois que lideram a Al-Qaeda, que comandam a Al-Qaeda, as operações de atentados terroristas, segundo as investigações do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Motivações. Por que Osama Bin Laden faria esses atentados? Já estava fazendo alguns atentados há mais tempo. Porque ele não aceitava a presença de bases norte-americanas na Arábia Saudita. Na guerra Irã-Iraque, 1980 a 1988, os Estados Unidos colocaram bases, né, conseguiram autorização da Arábia Saudita para instalar bases militares na Arábia Saudita para supostamente defender a Arábia Saudita. Osama Bin Laden não concordava. Para ele é um fundamentalista religioso, ele é sunita, e ele segue uma corrente do sunismo que é o wahhabismo. Não sei se você já ouviu falar. Wahhabismo, com W. Wahhabismo ou salafismo. Eles são fundamentalistas, são radicais fundamentalistas que na cabeça de Osama Bin Laden, os Estados Unidos não poderiam colocar uma base militar na Arábia Saudita porque a base estaria em solo sagrado. É a terra de Maomé, onde está Meca, a capital da religião muçulmana, a cidade sagrada dos muçulmanos. Então dizem que um dos motivos é isso, a instalação de tropas dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Outro que foi o apoio dos Estados Unidos a Israel. Então atacar os Estados Unidos é porque os Estados Unidos apoiavam o Estado de Israel, que para Osama Bin Laden era uma besta instalada no Oriente Médio. Então Osama Bin Laden queria o fim de Israel, a destruição do Estado de Israel. E as sanções ocidentais contra o Iraque, que o próprio Osama Bin Laden não concordava. O Iraque já tinha sido derrotado pelos Estados Unidos e não fazia sentido nenhum manter as sanções econômicas contra o Iraque, gerando miséria na região. Então tem alguns motivos aqui colocados pelo Serviço Secreto, só estou narrando para vocês
o que foi colocado na época. Antecedentes. Em 93, o World Trade Center já tinha sofrido um atentado. Um furgão carregado de explosivos detonou vários andares de estacionamento, inclusive atingindo o túnel do metrô que passava embaixo do World Trade Center. Matou 6 pessoas, feriu milhares de pessoas e destruiu 2 andares inteiros de estacionamento do World Trade Center, mas não derrubou o prédio. A ideia era derrubar o prédio, era fazer a Torre 1 tombar sobre a Torre 2 e as 2 torres matarem milhares de pessoas na queda em Nova York. Osama Bin Laden já tinha também planejado e organizado e executado atentados em Nairobi, no Quênia, em 1998, a embaixada dos Estados Unidos, isso ferindo e matando também centenas de pessoas, e a embaixada dos Estados Unidos em Dar es Salaam, na Tanzânia. Então, Tanzânia e Nairobi, em 98, foram atacados, né? Quênia e Tanzânia foram atacados, as embaixadas norte-americanas foram atacadas nesses 2 países. Ruínas das torres do World Trade Center, então as fotos vão entrar para os livros de história, é o que sobrou das torres gêmeas, e desdobramento dos atentados. Mais de 1.000 suspeitos foram presos pelos Estados Unidos, a maioria deles sem julgamento, sem acusação, sem provas. Então, a Anistia Internacional, o Alto Comissariado dos Direitos Humanos acusaram os Estados Unidos de prender suspeitos sem saber se realmente esses suspeitos tinham feito algo errado. Bastava ser suspeito, a pessoa era detida e era levada para bases secretas dos Estados Unidos, prisões de segurança máxima, como a prisão de Guantánamo. Os Estados Unidos também conseguiu prender no Paquistão Khalid Sheikh, né, que é esse senhor aí da fotografia, que foi preso no Paquistão. Ele foi acusado de ter planejado os atentados de 11 de setembro para a Al-Qaeda, e muitos foram enviados para a base de Guantánamo, né, que até hoje é a polêmica base de Guantánamo, em Cuba, na Baía de Guantánamo, que os Estados Unidos mantêm. Nenhum presidente fechou Guantánamo. Barack Obama planejou fechar Guantánamo, mas não conseguiu fechar a base de Guantánamo. Os direitos humanos, o Alto Comissariado de Direitos Humanos, a Anistia Internacional, acusa os Estados Unidos ainda de tortura, acusa os Estados Unidos de manterem esses presos num regime bastante violento, de isolamento, a maioria deles presos sem nenhum tipo de julgamento, prova ou condenação. Para tentar dar uma resposta, o presidente George Bush criou a Operação Guerra ao Terror. Quem é o presidente Bush? O presidente Bush, ele é o filho de George Bush. Então, nós já temos 2 presidentes George Bush. Bush pai, a gente chama de Bush pai e Bush filho. O Bush pai, George Bush father, ele é o presidente que fará a guerra contra Saddam Hussein entre 1990 e 91. Que é aquela operação Tempestade no Deserto, Saddam invadiu o Kuwait. Então esse é o George Bush pai. Agora o filho dele, George Bush filho, Sam, ele governa os Estados Unidos. Então ele lançou uma ofensiva, guerra ao terror. Era um presidente muito sem prestígio, era um presidente desmoralizado. George Bush, ele não tinha nenhum tipo de carisma, era famoso por falar besteira, então ele falava muita abobrinha, inclusive já tinha publicação de todas as pérolas de besteiras que ele falava, todos os deboches de charges e de críticos é que ele tinha um baixo poder intelectual, né? Então a intelectualidade bastante limitada. Então era um presidente com baixíssima popularidade, uma das mais baixas da história dos Estados Unidos. E os atentados deram um gás nesse governo, né? Deram uma ajuda para o Bush filho. Então, montando a operação da guerra ao terror, ele ganha popularidade, ele une a população dos Estados Unidos porque ele promete acabar com as células terroristas, promete prender os líderes da Al-Qaeda, aniquilar a Al-Qaeda, capturar Osama Bin Laden, era outro objetivo da guerra ao terror, e impedir a formação de novas células terroristas que pudessem colocar em risco os Estados Unidos. Esse é o objetivo da guerra ao terror, é uma operação militar que vai acabar se desdobrando para várias guerras, né, em vários países, principalmente a invasão do Afeganistão e a invasão do Iraque. Então, a OTAN apoia a guerra ao terror, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e essa organização considerou o seguinte, ela considerou que
todos os atentados foram uma agressão a todos os países membros da OTAN. Os Estados Unidos foram atingidos, mas todos os países membros foram atingidos de acordo com a OTAN, porque atingiu um país de acordo com a OTAN, você bombardeou, fez um atentado contra um membro, você bombardeia e você ataca toda a organização do Tratado do Atlântico Norte. Aliás, uma curiosidade, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foi criada para combater a União Soviética. E veja, ela continua existindo. O que aconteceu? A União Soviética acabou e ela está aí. É porque os países membros da OTAN perceberam que ela tinha outras funções. E uma das funções da OTAN era manter o poderio militar nas mãos de grandes potências membros, e que a OTAN poderia ser usada não só para combater a União Soviética, que não existia mais, mas para combater qualquer inimigo que pudesse colocar em xeque a ordem internacional e a supremacia dessas grandes potências que compunham a própria OTAN. Então ela está a serviço dos países membros da OTAN para defender seus interesses. Eu falei do Bush, mas não mostrei, está aqui a foto dele, né? Então esse é o George Walker Bush, filho do primeiro presidente Bush. Em outubro de 2001, em conjunto com o Reino Unido, ele iniciou bombardeios contra bases da Al-Qaeda e Talibã no Afeganistão. Vejam que o Reino Unido está junto, ele não consegue mais aquela coalizão internacional. Muitos países ficaram com receio de apoiar os Estados Unidos e sofrerem retaliações terroristas dessas células que estavam espalhadas pelo mundo inteiro. Veja bem, esses jovens que fizeram os atentados, né, supostos jovens acusados aí pelo governo americano de fazerem os atentados de 11 de setembro, eles eram jovens estudantes que foram fazer cursos, muitos deles fazendo curso de pilotagem nos Estados Unidos. Então o que muitos líderes pensaram? Tá, e se eu tenho também membros da Al-Qaeda infiltrados no meu país? E se eles resolverem fazer uma retaliação porque eu apoio os Estados Unidos? Então muitos países ficaram reticentes em apoiar os Estados Unidos. Então essa doutrina de guerra ao terror é chamada de doutrina Bush. E ele cria o tal do eixo. Lembra do eixo da Segunda Guerra Mundial? Alemanha, Itália, Japão. Ele restaura ou ressuscita esse termo. E ele cria o eixo do mal. O eixo do mal formado pela Coreia do Norte, Irã e Iraque. O Brasil entrou, numa das falas dele, mais tarde, no eixinho do mal. Então, segundo Bush, o eixinho do mal era formado por Cuba, Venezuela e Brasil, que na época era governado pelo presidente Lula. Então tinha o eixo do mal e o eixinho do mal. E esse negócio de eixinho ficou sacana. Bem, na cabeça de George Bush, do presidente, se você não apoia os Estados Unidos, você está contra. Ele usa um termo que os romanos usavam no Império Romano. Ou você está com Roma ou você está contra Roma. E ele usou isso diversas vezes. O Brasil, por exemplo, não quis participar da guerra ao terror, né? O Brasil não enviou tropas. Então ele considerava o Brasil, por exemplo, um país contrário aos interesses dos Estados Unidos. Então a gente teve um problema de afastamento entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro naquela época. O regime do Talibã, que já governou o Afeganistão e que pretende voltar assim que as tropas dos Estados Unidos saírem totalmente do Afeganistão, provavelmente o Talibã voltará ao poder no Afeganistão, o Talibã entrou em colapso. Então os bombardeios dos Estados Unidos, o envio de tropas para o Afeganistão em 2001, fizeram com que o Talibã entrasse em colapso. Muitos dos combatentes fugiram para o Paquistão. Inclusive, Osama Bin Laden foi morto no Paquistão em 2011. Ele não estava no Afeganistão. A invasão do Afeganistão era para capturar Osama Bin Laden e os líderes da Al-Qaeda. Mas como o sistema, né, o Talibã entrou em colapso, muitos dos líderes do Talibã fugiram para o Paquistão e também membros da Al-Qaeda como Osama Bin Laden, que por sinal, Osama Bin Laden foi morto numa cidade do Paquistão, bem longe da capital, mas no interior do Paquistão, cujo boa parte dos moradores era membro do exército do Paquistão. Ele estava numa cidade de militares. Parece até que o governo do Paquistão protegia Osama Bin Laden. Né? E tanto que a invasão dos Estados Unidos na operação que matou Osama Bin Laden foi uma invasão sem avisar o governo do Paquistão. O Paquistão não foi avisado, foi uma operação secreta. Eles invadiram o espaço aéreo do Paquistão
aterrissaram os helicópteros na casa de Osama Bin Laden, mataram Osama Bin Laden em 2011, e o governo do Paquistão não soube, porque o governo dos Estados Unidos sabia que o governo do Paquistão avisaria Osama Bin Laden. Então, provavelmente, tinham informações disso e conseguiram então fazer a operação secretamente. Claro que cometeram um crime, né, invadindo o território sem avisar o país. Mas os Estados Unidos podem. Eles acham que podem. Mais de 2.300, né, mais de 2.300 militares dos Estados Unidos foram mortos, mais de 20 mil foram feridos nessa invasão, e os custos da invasão do Afeganistão ultrapassaram $1 trilhão conforme estimativas. Então eles estão no Afeganistão desde 2001, né, conquistaram em 2002, e provavelmente sairão no ano de 2020. Então a saída está planejada para setembro de 2020, de acordo com o governo Biden. Mais de 60 mil militares afegãos foram mortos e mais de 111 mil pessoas foram feridas dentro da população civil. Guerra contra o Iraque. O governo dos Estados Unidos não conseguiu apoio do Conselho de Segurança da ONU para invadir o Iraque. O governo dos Estados Unidos acusava o Iraque de possuir armas de destruição em massa e acusava o Iraque de proteger a Al-Qaeda, de ter grandes células da Al-Qaeda. A ONU não acreditou, as provas não foram suficientes, os Estados Unidos quase não tiveram apoio para invadir o Iraque. Mesmo assim, em 2003 começaram os bombardeios, que logo depois vão coincidir com a invasão. Tá? É claro, o governo britânico decidiu apoiar os Estados Unidos, o único que apoiou foi o primeiro-ministro John Major, do Reino Unido, depois ele acabou renunciando por causa disso, porque descobriram que não tinha armas de destruição em massa, como os Estados Unidos afirmavam, e que o Saddam Hussein não protegia a Al-Qaeda coisa alguma. A Al-Qaeda que existia no Iraque era sem a proteção do presidente Saddam Hussein. Mas os Estados Unidos bombardeiam o Iraque em 2003 e vão ocupar, apesar das manifestações contra, né? Então 1 milhão de manifestantes tomaram as ruas aí das principais cidades britânicas para contrariar a invasão do Iraque, porque os britânicos, o cidadão britânico não concordava com isso. O presidente Saddam Hussein fugiu durante o bombardeio, foi capturado em 2004 e ele foi enforcado em 2006. Ele foi julgado e enforcado. Aqui tem uma foto da captura dele, ele estava escondido num buraco, num poço subterrâneo, e as tropas dos Estados Unidos o encontraram, ele foi julgado e enforcado. Um ex-aliado dos Estados Unidos que foi capturado e morto pela ocupação dos Estados Unidos. Durante a invasão do Iraque ocorreu então a reação. Então, o Zarqawi, que é o líder da Al-Qaeda no Iraque, ele começa a organizar os grupos insurgentes. O que são grupos insurgentes? São grupos que se insurgem contra as tropas invasoras. Então são guerrilhas que vão tentar retaliar os Estados Unidos. Tem vários filmes, inclusive tem um filme que se chama Guerra ao Terror, mostrando esses insurgentes, esses jihadistas, né? Jihadistas é porque eles acreditam na jihad, Guerra Santa, que são fundamentalistas e que são guerreiros defendendo o território invadido do seu próprio país. Então aí começam a surgir novos grupamentos. Então a partir da Al-Qaeda, liderada por Zarqawi, lá no Iraque, começa a surgir outros agrupamentos mais tarde que serão liderados por Abu Suleiman, né, que é um outro líder da Al-Qaeda no Iraque, e também teremos a formação de um grupo dissidente. A Al-Qaeda acaba desmembrando um grupo que se separa dela, que é um grupo de jovens que sofreram ataques, que perderam suas famílias, que presenciaram os bombardeios ou que foram torturados pelos Estados Unidos nas prisões iraquianas. Esses jovens que fogem das prisões ou são libertados mais tarde se unem separados da Al-Qaeda e formam uma outra organização conhecida como Estado Islâmico. Estado Islâmico que vai ocupar boa parte do Iraque e boa parte da Síria anos mais tarde. Então, esta guerra do Iraque vai provocar o surgimento de novas células terroristas, de grupos de guerrilha, jihadistas, fundamentalistas, né? Grupos insurgentes, que vão se espalhar pelo Oriente Médio e vão abrir filiais em outros países, no norte da África, na Ásia, na América e na Europa, principalmente.
E os Estados Unidos atualmente têm cerca de 2.500 soldados no Iraque para manter a segurança do governo do Iraque. Então, são soldados geralmente que fazem um treinamento das tropas iraquianas para que eles consigam viver sem a presença das tropas dos Estados Unidos. Durante a invasão do Iraque tivemos um grande escândalo, vários, mas o maior deles foi a prisão de Abu Ghraib. Abu Ghraib, repete para não esquecer. E na prisão de Abu Ghraib foram reveladas fotos de soldados que batiam fotos torturando prisioneiros. Então eles amarravam fios nos prisioneiros, colocavam roupas esdrúxulas nos prisioneiros, batiam fotos para mandar para a família. Pasme! Batiam as fotos das cenas de tortura e mandavam para os familiares. Então é um sadismo cartão postal. Os Estados Unidos transformam o sadismo em cartão postal. Então aqui é o soldado, ou a soldada norte-americana Lindy England, torturando o prisioneiro iraquiano desmaiado no chão. Então ela batia as fotos, tem várias delas, tem pilhas de homens nus amontoados uns sobre os outros. Tem cena de soldados dos Estados Unidos colocando cães pastores contra prisioneiros nus. Eles batiam as fotos e mandavam para os familiares. Esse escândalo veio à tona, virou escândalo nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O país que invadiu o Iraque para levar a democracia meio que foi desmascarado por esses escândalos da prisão de Abu Ghraib. E isso acaba revoltando muitos jovens, muitos insurgentes que vão se levantar contra os Estados Unidos após esse escândalo. Estimativas apontam que 650 mil cidadãos iraquianos morreram durante a invasão. Aqui tem fotos dos ataques, fotos do exército dos Estados Unidos derrubando a estátua de Saddam Hussein. Estimativas apontam para custos que ultrapassam 3 trilhões de dólares. Guerra custa muito caro. E essa guerra fez com que outros países adotassem a guerra ao terror. China. A China, por exemplo, começa uma guerra contra terroristas no oeste da China, contra a população, por exemplo, a população uigur, uigures, U-I-G-U-R-E-S, uigures. E começa a pressionar, acusando-os de terrorismo, prendendo líderes, fuzilando líderes. E até hoje, né, até os dias atuais, essa situação de perseguição aos uigures chama muito a atenção da Anistia Internacional e dos direitos humanos. A Rússia, por exemplo, usa o mesmo discurso, guerra ao terror, para combater, por exemplo, dissidentes chechenos. A Chechênia é separatista, não aceita ficar no território russo, a maioria dos chechenos são muçulmanos, e a Rússia mantém toda a violência possível contra a Chechênia. Então já tivemos episódios terríveis de guerra contra a Chechênia, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, acusa os chechenos de terrorismo. Então, a guerra ao terror, ela se estende também para outros países, e ela vai servir de fundamentação para cometer crimes contra a humanidade. Por causa dos atentados, surge uma onda mundial de islamofobia, né? Então, como a mídia falava que muçulmanos fizeram os atentados, quando fala dessa maneira, utiliza esse termo, você acaba colocando todos os muçulmanos no mesmo pacote. E não, os grupos fundamentalistas, e principalmente não os dentro dos os grupos fundamentalistas são pequenos, e um número muito ínfimo, é uma fração muito pequena desses grupos, acreditam no terrorismo e defendem atentado terrorista. A grande maioria dos muçulmanos, mas a grande maioria mesmo, não defende atentado terrorista porque isso vai contra os princípios do Alcorão, contra os princípios da religião. E a religião muçulmana não permite o homicídio. O homicídio é totalmente condenado pela religião muçulmana ou por qualquer religião do mundo. Então, mas todos os muçulmanos acabaram entrando nesse pacote de preconceito, infelizmente, que a gente chama de islamofobia. Então tivemos ataques contra pessoas seguidoras da religião muçulmana que continuam até os dias atuais. Esse preconceito continua até hoje. A proliferação de grupos jihadistas, não só no Oriente Médio, como no mundo inteiro. A expansão do terrorismo. O Talibã e a Al-Qaeda não foram destruídos, eles continuam existindo. Os gastos militares ultrapassam 4 trilhões de dólares. Como que isso aparece nos testes, no Enem, e que você vai fazer aí? Então peguei uma prova do Enem aqui para a gente dar uma olhada. Vamos lá.
praticamente 3 mil morreram no atentado de 11 de setembro. E depois de 10 anos, é possível observar os efeitos. Entre os perceptíveis, podemos citar as guerras no Afeganistão, que continua, e também no Iraque, pós-guerra, no qual ainda não há democracia, que o presidente Bush estava com a intenção de criar. Existem outros efeitos pós-ataques mais evidentes, como, por exemplo, reforços nos aeroportos em todo o mundo e o surgimento do sentimento anti-americano e anti-islâmico. Então, de cara, eu não gosto quando é a questão A, porque parece assim que terminou o exercício, né? Mas não, a gente vai fazer as outras também. Mas, de cara, você já tem um problema. Quem já viajou de avião, está assistindo essa aula... Aliás, não, eu acho que se você é muito jovem e está assistindo essa aula, você não sabe o antes e o depois. Pergunte para os seus avós, se algum deles viajou de avião, seus pais, como era antes e depois do Osama Bin Laden. Eu vejo, quando eu estou em fila de aeroporto, as pessoas sempre dizem, maldito Bin Laden, a fila do Bin Laden, tira sapato, tira cinto, aí revista tua bolsa, aí fica na fila, aí tem um detector de metais. Então, os aeroportos ficaram muito terríveis, muito chato. Essa parte do aeroporto é muito chata. Na saída e na chegada, às vezes, dependendo do país, você também passa por todo esse ritual na chegada. Então, reforços nos aeroportos e o surgimento do sentimento anti-americano, no Oriente Médio, principalmente, em outros lugares do mundo por causa da tortura que foi apresentada, né, da violência em Abu Ghraib. E o sentimento anti-islâmico, ou islamofobia, que se espalhou também pelo mundo inteiro. Mas vamos ver as outras questões. B. Criação de um novo governo no Afeganistão e envio de mais tropas americanas para os países em guerra. Não, a gente não tem aqui a criação de um novo governo no Afeganistão. O governo que fica no Afeganistão é um governo apoiado pelos Estados Unidos desde a invasão. C. Criação de mais torres ainda maiores do que as anteriores e reforço nas fronteiras americanas. Olha, não criaram torres maiores. O que eles fizeram no lugar das torres gêmeas foi uma única torre, hoje é uma única torre, mas que não tinha a pretensão de ser maior. Então criaram no Marco Zero, onde ocorreu a destruição das duas torres gêmeas, um memorial, existe um memorial das torres gêmeas, uma nova torre, toda estilizada, mas o objetivo não é fazer maior, é só não deixar o espaço vazio, porque deixar o espaço vazio revelaria os terroristas venceram. Não, nós somos persistentes, vamos fazer uma nova torre. Então, as torres não eram maiores do que as anteriores, e o reforço nas fronteiras, tudo bem, tá certo. D. Desenvolvimento de novas armas nucleares e o surgimento de novas tecnologias de proteção aérea. Novas armas nucleares não, continuam as mesmas armas de sempre, não teve inovação nuclear por causa dos atentados. E a tentativa de invasão ao Afeganistão e criação de novas aeronaves de guerra americanas. Não, o Afeganistão já está ocupado desde 2001, então o pós-atentado ali não teve tentativas, foi uma tentativa de invasão e ocorreu essa invasão e conquista do Afeganistão, que, aliás, esse ano, provavelmente agora, nesse ano, as tropas dos Estados Unidos irão se retirar completamente de lá. Tem um outro exercício do Enem, que é o choque de civilizações. Então vamos lá. Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos cujo pai era piloto da guerra do Afeganistão. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe, maometana, pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã, que é aquele grupo, grupo fundamentalista que governava o Afeganistão. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural do ou da prática da diplomacia. Não, o texto ele não está se referindo à diplomacia.
né? B, exercício da alteridade. Então, é a letra B. O que é alteridade? Muita gente confunde alteridade com empatia. Não é. A empatia é você colocar-se no lugar do outro, é tentar sentir o que o outro está sentindo. A alteridade não. A alteridade é você entender que o outro é o outro, ele é diferente de você. Ele não pode ser igual a você porque está vivendo em outra circunstância, em outro país, numa outra trajetória histórica, numa outra experiência. Mas o que a gente tem aqui é o exercício da alteridade. É imaginar que se você considera normal, como o presidente Bush considerou normal, uma menina dizer que o pai dela deveria, né, ela entendia que o pai se sacrificou pelo seu país e que ela apoiava isso, você não deveria ficar horrorizado se uma menina do Afeganistão também dissesse que o pai dela, do Talibã, tinha que se sacrificar pelo seu país e atacar as tropas dos Estados Unidos. Então, a alteridade é isso, é você, não é que você tem que aceitar o outro, mas você tem que entender o outro, entender por que pensa dessa maneira e que poderia. Não é porque está de um lado X ou um lado Y que está mais certo ou mais errado. Cada um tem a sua motivação pessoal para pensar daquela maneira. Então a menina dos Estados Unidos apoia a morte do pai como um sacrifício, a menina filha do membro do Talibã também poderia apoiar o seu pai como se fosse acreditando que ele deveria fazer isso, se sacrificando pelo seu país. É um exercício de alteridade, não é aceitação, concordar ou não concordar, sabe essas coisas hoje que tem, eu sou contra, sou a favor. Não, é entender por que o outro é dessa maneira. Isso é alteridade, isso é muito importante. Em prova do Enem, eles exigem muito conhecimento da diferença de empatia, alteridade, né, de você saber se posicionar da maneira mais sensata possível, racional possível. C, expansão da democracia? Não está falando de democracia, né? Universalização do progresso, não estou falando de morte, né? Então não tem nada aqui de universo. Não tem, essa questão até estava fácil, porque não tem muita opção para você errar, né? As outras são um pouco até ridículas. Conquista de autodeterminação também não está falando de autodeterminação de ninguém aqui. Bem, eu fiz 2 exercícios, eu peço desculpas por fazer 2, aí fica mais longo, mas eu achei importante colocar esse também da alteridade, que às vezes não está ligado diretamente a uma questão que eu tenho que decorar de história. Às vezes você vai pegar isso da filosofia, da sociologia, ou de um autoconhecimento, de um estudo pessoal que você fez, e que você utiliza também para resolver uma questão de história, uma interpretação de um texto e entender o que aquele texto está dizendo, tá bom? Eu espero que tenha ajudado você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!